tarde a todos. Intenções da Santa Missa. Falecidos. Segundo dia de Juliana Valoncelli. Sétimo dia de Helena Marcola Pinchber. Um mês de Marlene Benedetti. Pelas almas de Lacerda Lucarense de Souza, Abelina Freitas, Elson de Freitas, Carlito da Silva, Bruno Rodrigues, Damiana da Silva, Adriana Ribeiro dos Santos. Pela saúde de Maria Barbosa Araújo, Ágata Isabel, Lenira Duarte de Souza, Lorival Tavares, Mateus Jussara Oliveira, Brian Oliveira Correia, Priscila, Ana Clara Oliveira, família Dionilson e Silva, Maiara e Eliéder, Júlio Alves, Maria de Lourdes, Maria de Fátima Soares da Costa, Elida José Gustavo Egésio. Pelo anjo da guarda de Ellen, Maiara, Bianca, Rosângela, Bruna, Eliéder, Rafael, Breno, Rosana, Marco Antônio e Francisco Carlos, Isadora, Tonini Fonseca, todos os familiares, Paverani, Ocarense, Tavares, Vera Lúcia Carvalho, Custódio, Silva, Correia Carvalho, Martins, Almeida, José Carlos de Souza e Unânime. Ação de graças de Maria Eduardo Oliveira, Isadora Tonini, Maria Eduardo Isadora. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Aos 13 dias de maio do ano de 1917, na pequena aldeia de Fátima, em Portugal, 3 crianças tiveram a graça de testemunhar as aparições da Virgem Maria. Eram elas, Lúcia, Jacinta e Francisco. Desde então, o mundo não foi mais o mesmo. Nossa Senhora em Fátima trouxe aos pastorinhos uma mensagem de paz e fraternidade entre os povos e acolheu a todos que fosse íntimo de seu Filho Jesus Cristo, por meio da oração. Até hoje foram muitas bênçãos e graças recebidas, por meio da intercessão da Santíssima Virgem de Fátima. Nesta liturgia, queremos nos colocar em união com a Igreja presente em todo o mundo e concentrar nossas orações, pedindo especialmente paz e muitas bênçãos para nossas famílias, para o nosso país e para a nossa comunidade, que hoje se reúne para celebrar essa grande festa. Maria foi a mulher que mais fez a vontade do Pai e nos ensina que somente desta forma é que vamos conseguir a felicidade completa. Você que está em casa hoje, repita comigo: vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar rumo ao Pai. Não da paróquia Santo Antônio, mas de nenhuma comunidade da paróquia Santo Antônio.
né? Isso foi porque no início do cristianismo, ali, o grupo de Jesus, os apóstolos, eles foram expulsos do templo. Eles não tinham terra, eles não tinham igreja, eles viviam nas ruas, nas catacumbas, nas casas, como vocês estão hoje, né? Nas casas. Então, você é essa igreja, você com a sua família é esse templo vivo de Deus. É com esse espírito de igreja, de templo santo, é que nós vamos iniciar essa celebração dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Então agora, quem pode, você também na sua casa, viva Nossa Senhora de Fátima! Viva! Viva Nossa Senhora de Fátima! Então, queridos irmãos e irmãs, sintam todos acolhidos e vamos iniciar esta nossa celebração com a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esse é o momento do ato penitencial, é o momento da gente preparar a alma, o coração, a vida, para que possamos celebrar dignamente esta festa dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Portanto, vamos agora neste momento, cada um, pensar nos seus limites, nos seus pecados. Nós somos humanos e fomos humanos. Nós temos as nossas faltas, os nossos pecados. Então vamos pedir perdão a Deus das faltas, dos pecados, cantando. Glória, glória, majestade.
e se alegrem pela santificação de seus filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as almas de todos os povos, com nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agora vamos ouvir o momento da palavra. Pode ir. Momento da palavra. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. E eu vou pedir, para que vocês citem aí também, para que quem está em casa possa acompanhar o texto bíblico, Então, por favor, antes de começar cada leitura, cite por 2 vezes da onde é tirada a leitura, para que o povo lá na sua casa tenha a sua Bíblia, mesmo que dependa da tradução da Bíblia, algumas palavras são diferentes, mas você consegue acompanhar o seu sentido. Então, você em casa, pega a sua Bíblia, e agora nós vamos começar esse momento importante, que é a comunhão com a palavra de Deus. Como a palavra de Deus é importante na vida nossa, especialmente nesse tempo de Covid-19, da pandemia. Então, vamos aí ouvir agora as leituras. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 12 ao 14. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor.
estava grávida e gritava em dor de parto, acorrentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terra, parte das estrelas do céu, atingindo-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho que logo nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações do cetro de ferro, com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Houve então uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, e a força, e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O Evangelho como já disse, é São João, capítulo 19, versículo de 25 a 27. São 3 versículos. Repito, é São João, que é o quarto Evangelho, capítulo 19, versículo de 25 a 27. Naquele tempo, perto da onde Jesus estava de pé, a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao filho: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui hoje na capela Nossa Senhora de Fátima, que pertence à paróquia Santo Antônio de Ego de Praia Grande, nesta celebração litúrgica, hoje que tem como padroeira Beatriz de Maio. Muito bem. Vamos entender primeiramente que Nossa Senhora de Fátima é mais um título dado a tantas Nossas Senhoras, né? Nossa Senhora de Fátima, aqui a gente quer lembrar também de todos os portugueses, né? Foi lá em Portugal que ela apareceu aos pastorinhos, né? Dia 13, então a gente lembra também de todos os portugueses, muitos deles vieram para o Brasil, muitos aqui na Baixada Santista. Inclusive hoje seria também dia de missa na chamada Casa de Portugal. Mas estamos fazendo essa missa aqui como se estivesse na matriz, como se estivesse na Casa de Portugal, como se estivesse em todas as comunidades, né? Por isso
católicos, porque lá é budismo, né? Mesmo assim, me entregaram de presente uma imagem da Sagrada Família, uma imagem de Nossa Senhora. Então, como eu estava dizendo, qualquer lugar que se vá, ali encontra a imagem de Nossa Senhora, uma devoção, mais do que a imagem, é a devoção à Nossa Senhora. E nós sabemos que todas essas Nossas Senhoras, né, direciona, aponta para uma pessoa, Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e Nossa Mãe. É o carinho de tanta gente, é o carinho de tantos povos, pela mesma pessoa, aquela pessoa que foi fiel, aquela pessoa que foi presente. Se a gente olhar na Bíblia, todos os lugares que fala de Maria, talvez onde mais fala de Maria, seria o Evangelho de São Lucas, porque São Lucas, aqui já é um pouco de catequese, ele não viu Jesus, ele não conheceu Jesus. São Lucas ouviu falar de Jesus, era um médico, vivia muito nos navios negreiros, então ele ouviu muito falar de Jesus, né? Por isso é que ele, para escrever o seu Evangelho, fica tão encantado com Jesus, com aquilo que falava de Jesus. Ele que mais vai conversar com Maria, ele vai conversar com Pilatos, ele vai conversar com os apóstolos, com os discípulos, né? Por isso é que ele vai escrever o Evangelho, mas não só o Evangelho, ele escreve também o Ato dos Apóstolos, né? Escreve também o Ato dos Apóstolos. E isso ele faz, ele escreve os atos de Jesus, aquilo que Jesus falou e aquilo que Jesus fez, isto é, no terceiro Evangelho, e depois ele vai também escrever os atos dos apóstolos, aquilo que os apóstolos estavam falando, aquilo que os apóstolos também estavam dizendo. Por isso é que a gente vê que Maria, ela foi sempre uma pessoa presente, né? Quando aparece Maria, é uma figura muito forte, é aquela figura de mãe presente, forte, que realmente, nos piores momentos, estava ali Maria, seja com seu filho Jesus, seja com os apóstolos, com os discípulos. Por isso que ela é lembrada até hoje, né? Inclusive amanhã o Papa Francisco pediu para que fizesse um dia de jejum e também um dia de oração pelo combate desse vírus, né? Chamado Covid-19, nesta pandemia que assola todo mundo, especialmente neste momento o Brasil. Agora é um dia de oração para todos os cristãos. É uma convocação que o Papa Francisco está fazendo. Mas voltando aí a pessoa de Maria, essa pessoa ímpar, essa pessoa forte, essa pessoa de fé, essa pessoa de oração, né? Que ela, em nenhum momento, ela parou a sua vida. Os textos mostram para nós que até o final da sua vida, ela realmente foi uma presença muito forte. Se a gente recordar, obviamente, o nascimento de Jesus, né? Ela que foge com Jesus e José para proteger a criança. Se a gente recordar também Maria no templo ali com Jesus aos 12 anos. Se a gente olhar quando Jesus vai começar a sua vida pública, está lá em João, logo no começo do Evangelho, as bodas de Caná, está Maria dizendo: olha, falta isso, eles não têm mais vinho, eles não têm, né, mais pão, eles não têm mais vida, eles não têm isso, não têm aquilo. Da presença de Maria, percebendo aquilo que estava faltando. E o Evangelho que a gente tem aqui é o Evangelho de Maria da Cruz, seria Maria das Dores, né? E aqui, esse Evangelho
João, como a gente ouviu, vai dizer que Maria estava ao pé ali, a sua mãe, né? Ela estava com Maria de Clélia, Maria Madalena, ela estava ali ao pé da cruz. E aí Jesus vai dizer ali uma das suas últimas palavras, né? Mulher, eis aí o teu filho. E depois vai dizer a João, eis aí a tua mãe. Muito bem, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Primeiramente, olhando para esse evangelho, vamos pensar nesse cenário do evangelho. O Filho Jesus, o Salvador, pregado na cruz. Ali bem perto estava sua mãe. Isso já chama atenção nossa. Bem perto estava sua mãe. João frisa isso. Normalmente, quando ia crucificar, é sempre aquele que tinha sido condenado. Ele era crucificado, tanto Jesus foi condenado, e tinha mais dois chamados ladrões, ao lado esquerdo, outro lado direito. Então, realmente os homens ficavam, os guardas, aqueles que o executavam, ficavam logicamente ao pé da cruz. Os homens ficavam um pouco mais longe, mas bem perto também. Já as mulheres ficavam longe, talvez uns 2 quilômetros de distância, mas Maria não. Maria foi ao pé da cruz. Ela enfrentou aquele momento. Ela não abandonou o seu filho. Ela foi ao pé da cruz. Isso mostra que nós vamos enfrentar todas as dificuldades. Não é fugindo, mas é com Maria, com essa força, com essa energia, com essa coragem, em realmente ao pé da cruz, né? Se a gente lembrar da cruz, é a madeira. A gente lembra esse texto aqui, estou dizendo isso até de uma forma catequética, para você que está aí sentadinho, ouvindo, né? A cruz ela é feita de madeira, de uma árvore. E quando ele fala da teologia de Maria, a gente lembra de uma outra árvore também. É aquela árvore lá do jardim, né? Quando Deus fez a criação, que ali está simbolicamente Adão e Eva, e diz que ali entrou também o pecado, né? Por ter medo do fruto da árvore. Então, se ali entrou o pecado, aquela árvore, aquele madeiro, aqui também, agora no pé da cruz, entrou a graça de Deus, né? Entrou a graça de Deus. Jesus ao pé da cruz também, é importante que diga, para todos aqueles que o condenaram, para todos aqueles que julgaram injustamente, ele foi condenado como malfeitor. Por isso que o malfeitor era pregado de uma cruz. Se vocês for lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, vou repetir. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, vai estar escrito que todo malfeitor que é condenado, ele é suspenso de uma cruz, ele é um maldito de Deus, né? E o que eu quero dizer com isso? Para todos aqueles que condenaram Jesus como maldito de Deus. Mas para Maria Madalena, para Maria de Clélia, para Pedro, para João, para todos aqueles que ministraram, Jesus não é um maldito de Deus, mas é filho de Deus. Era o Salvador que estava dando a sua vida para nos salvar, né? Por isso, meus irmãos e irmãs, que nós dizemos também que a igreja nasce neste momento ao pé da cruz. Eu acho que essa igreja já estava ali nas casas, já estava ali, né, nas catacumbas, onde os apóstolos, discípulos, pelas comunidades se reuniam. Mas aqui é que a gente entende que nasce a igreja, né? Por isso é que ao lembrar de Maria, a gente vê a força
como também aqui rapidamente, na primeira leitura, né? A primeira leitura, ela vem mostrando para nós, Maria, após a morte de Jesus, os apóstolos vão lá para o lugar também elevado, uma casa ali no Monte das Oliveiras, e diz, todos eles vão para lá, né? Após a ascensão de Jesus. E aí, quem está com eles? Maria não abandonou os apóstolos. Ela podia ter dito: olha, eu já criei, olha, eu já tenho meu filho, agora eu vou ficar tranquila, agora eu vou ficar só chorando e rezando. Mas não, a sua missão não termina na cruz, ela continua, vai além. Então a gente vê Maria aqui, a gente vê Maria no cenário, a gente vê Maria no Pentecostes, é a mãe que acompanha aí os filhos, né? É a mãe que acompanha os filhos. Já a segunda leitura, como vimos também, fala: abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança, né? Essa arca da aliança é a presença de Deus Criador, né? A arca da aliança do antigo Israel, a arca da aliança do novo Israel, do Novo Testamento, a arca da aliança de todas as escrituras é Jesus, que é o sagrado, sua presença no sagrado, em todas as igrejas, ali é a presença de Jesus no sagrado, mas é a presença de Jesus também no irmão que precisa da nossa ajuda, do nosso amor, como está em Mateus 25, 31 seguinte: estive com fome, deve comer, estive com sede, deve. Jesus está no irmão que precisa da nossa caridade, que precisa do nosso amor. Mas aqui, essa leitura, segundo o diário do Apocalipse, São João fala que o dragão, chamado dragão da maldade, ele vem, o grande dragão, né? Fala com 7 cabeças. Muito bem, o dragão aqui é o símbolo do Império Romano, que matava as pessoas, que destruía as pessoas. Então, de um lado, o dragão, que é o Império Romano, que matava, que destruía as pessoas. Do outro lado, a mulher que veio defender ali filho, a criança. A gente pode entender aqui que essa mulher é Maria, a comunidade está lembrando de Maria. A gente pode entender que esta mulher também simboliza as primeiras comunidades que eram perseguidas. Se nós estamos aqui hoje, é porque muitos morreram lá atrás. A nossa igreja, eu sei, ela não nasceu num campo de futebol, aleluia, com glória ao Senhor, ali fazendo milagre. Não, ela não nasceu ali. A nossa igreja, ela não nasceu em qualquer esquina. Não, a nossa igreja nasceu no primeiro de Jesus, no sangue dos apóstolos, no sangue dos discípulos. É ali que a nossa igreja nasceu, justamente na martiria, no sangue derramado, na morte. Por isso é que o dragão da maldade que matava ontem é o dragão da maldade também que mata hoje. Por isso, meus irmãos e irmãs, hoje a gente pode perguntar, né? Talvez a gente pode fazer tantas perguntas, celebrando esta missa hoje, no dia de Nossa Senhora de Fátima, nesse tempo de pandemia, nesse tempo do Covid-19. E aí a gente vai tentar ver agora quais são esses dragões da maldade que matam as pessoas, quais são aqueles que estão defendendo a vida, aqueles que ficam aí empurrando o povo para a morte, forçando o povo a sair a trabalhar, ou até desafiando aí a
Obedeça, não àqueles que são coveiros, assassinos, os dragões da maldade que mandam você sair, como se você fosse um vagabundo, não quisesse trabalhar. Não, obedeça àqueles que estão defendendo a vida, que mandam você usar máscara, que mandam você ficar em casa, que mandam você tomar água, que mandam você cuidar da saúde sua e também do seu irmão, daqueles que necessitam, que precisam. Por isso, vamos pedir hoje a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, para que ela possa proteger todos vocês. Você vai vencer a sua cruz, você vai vencer o seu medo, você vai vencer, um pouco aquilo que fala o salmo que nós ouvimos aqui, esse salmo responsorial que é tirado de Judite, que ele fala, justamente da gente ter essa esperança deve estar no seu coração. Você tem que acreditar que essa pandemia vai passar, que nós vamos vencer. Você tem que acreditar que você vai ter muito mais saúde depois disso, porque você vai estar aprendendo que é importante cuidar da imunidade, para que o seu organismo fique fortalecido. Então você também está aprendendo, como eu, tantas coisas nessa pandemia. Não foi Deus que quis, mas a gente tem que olhar para a pandemia e falar quais são as lições que eu tive disso, de uma forma positiva, não negativa. Não coloca muita coisa negativa na sua cabeça. Coloca a palavra de Deus, coloca a fé, coloca o amor e a esperança, e pensa na força dessa mulher Maria, hoje como que Nossa Senhora de Fátima, ela é a força que ela tem, mesmo ao pé da cruz. Talvez o mundo esteja ao pé da cruz, talvez hoje nós estejamos ao pé da cruz, ali é o lugar da morte, mas vai ter também a ressurreição. Se estamos numa noite escura, vai brilhar também a luz da vida, o sol da vida, que é a esperança, que é a brisa mansa, suave, que vem e enche o peito, a alma de alegria. Acredita nisso, acredita. E Nossa Senhora de Fátima, ela vai, com o seu manto, proteger você, meu irmão, minha irmã. Louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. preces da comunidade. Vamos agora então fazer as nossas preces, que serão hoje desse dia 13, direto da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Faremos aqui algumas preces em nome de toda a comunidade, no seu nome aí. Mas você, no silêncio do seu coração, pode fazer a sua prece, porque Jesus disse, está lá no Evangelho, onde tem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei aqui no meio deles. Resposta será: Pai Santo, socorrei-nos. Pai Santo, socorrei-nos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Fortalecei-nos na vivência da fé e na prática do bem. Nós os clamamos. Pai Santo, socorrei-nos. Quem permanece em mim produz muito fruto. Animai as comunidades na escuta de vossa palavra e na força da comunhão fraterna e solidária. Nós os clamamos. Pai Santo, socorrei-nos. Sem mim nada podeis fazer. Despertai-nos todos os dias em vosso amor, para que não nos esqueçamos que sem vós nada somos e nada podemos fazer.
Pai Santo, socorrei-nos. Rezemos também pelo amigo solidário, né? Graças a Deus, até agora, pelo menos, espero que não aconteça nenhum daqueles que estão no abrigo pegou o Covid-19. E agora eles ficam lá 24 horas por dia. Então quero aqui com vocês rezar por todos eles. Não só por eles, mas todos os irmãos e irmãs que estão na rua. Lá nós temos mais ou menos 70 aqui para 24 horas. Tem tantos outros abrigos para mulher que ficam muitas pessoas. Mesmo assim, tem muitos e muitos ainda na rua porque não tem lugar. Então a gente quer lembrar nesta celebração, nesse dia da nossa mãe, Nossa Senhora de Fátima, de todos eles, e de uma forma especial daqueles e daquelas que estão como igreja servidora, missionária, samaritana, cuidando desses irmãos e irmãs, para que Deus, para que Nossa Senhora, com o seu manto, nos proteja. Assim como a gente pede também por todos aqueles e aquelas que estão aí nos hospitais, nas clínicas, onde for, em casa, cuidando do irmão enfermo, cuidando do irmão doente, né? Já são muitas as mortes daqueles que estão no fronte aí, nos hospitais, especialmente a enfermeira, ela que vai tocar direto, o contato mais direto ali, né? Com a pessoa que está com o vírus, com o 19, muitas já morreram, né? Então a gente reza por todos elas, todos aqueles que estão cuidando da vida. Rezemos ao Senhor. Pai Santo, socorrei-nos. Pai Santo, socorrei-nos, atendei todos esses pedidos feitos com as almas, como também o silêncio dos corações, todos esses filhos e filhas que estão aí em suas casas nesse momento. Atendei os pedidos que cada um fez no seu coração, tudo isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora para o nosso ofertório. Você pode oferecer também aí a sua vida, a vida dos seres queridos, faça aí também você o seu ofertório. Transformai-vos em sacramento da salvação.
desse mistério, sejamos inflamados no mesmo amor da Virgem Maria, Mãe da Igreja, e mereçamos com ela associar mais estreitamente a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações da alma, Nosso coração está em Deus. demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever de salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, na celebração da Santa Virgem Maria, engrandecer-vos com os devidos honores, acolhendo a vossa palavra do coração sem mancha, mereceu conceber no seio virginal e ao dar à luz o fundador, acalentou a igreja que nascia, recebendo aos pés da cruz o testamento da caridade divina, assumiu todos os seres humanos como filhos e filhas, renascidos para a vida eterna, pela morte de Cristo, ao esperar nos apóstolos do Espírito Santo, unindo suas últimas às preces dos discípulos, tornou-se modelo da igreja orante, arrebatada à glória dos céus, acompanha até hoje com amor de mãe a igreja que caminha na terra, guiando os passos para a pátria, até que venha o dia glorioso do Senhor. Portanto, com todos os anjos santos, vos louvamos eternamente cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, nós somos santos e como de toda a santidade. Santificai a presença da sua oferenda, derramando sobre ela o nosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso. santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui, na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor,
e também Marlene Pereira, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em que nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com todos a vós, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio nos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos dos males. Livrai, Senhor, pelo amor de Deus, de todos os dragões da maldade, aqueles que matam. Livrai do Covid-19. Livrai da fome. Livrai do desemprego, de todas as patologias, de todas as doenças, do medo. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos todos os perigos enquanto vem a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, a glória para sempre. Nesse momento, quem não quer ter paz, né? Todo mundo quer ter paz. Eu digo sempre, querido irmão e irmã, você que está aí no sofá, você que está aí no seu quarto, você que está aí na sala, né, participando desta celebração, nesse dia 13 de Nossa Senhora de Fátima, né? Olha a nossa mãe da igreja, mãe de Jesus e também nossa mãe. Então você que está aí nesse momento, diante dessa pandemia, quantas dúvidas você tem, quantas incertezas você tem, quantas perguntas você tem, quantos medos você tem. Você pode ter isso, mas você tem que ter aí também a confiança, a certeza e a paz. A paz você não pode. Quantas pessoas que têm tudo na vida, eu não preciso de mais nada, tanto ouro, tantas coisas, mas não tem paz. A paz você tem quando você ama o seu irmão. A paz você tem quando compartilha com o outro, quando você sente a dor do irmão, quando você ajuda o irmão, aí você tem paz. Então quero dizer para você, não é a paz do silêncio dos outros, não é simplesmente a paz da ausência de guerra. Hoje nós estamos com a guerra contra o vencedor, mas a paz que eu quero dizer para você é essa paz que vem do céu, que vem da palavra de Deus, que vem do altar, e ela pode nascer no seu coração, não obstante todas as preocupações que você tem, né, que eu tenho, que nós temos. Coloque a mão na paz, como uma brisa mansa. Essa paz vai invadir a sua alma, o seu coração. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos nossos avós: eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito
Espírito Santo. Amém. tendo recebido o penhor da redenção e da vida, nós os pedimos, Senhor, que a vossa igreja, pela materna intercessão da Virgem Maria, instrua nossas ações pelo anúncio do Evangelho e enche a terra toda com a efusão do Espírito Santo por Cristo nosso Senhor. Vamos cantar Nossa Senhora de Fátima, é isso? Vamos lá cantar agora da bênção final. Nossa Senhora de Nossa Senhora de Fátima.
Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva o povo de Deus! Viva o povo cristão! Viva aqueles que defendem a vida! Viva a comunidade Nossa Senhora de Fátima! Momento que está tocando o sino. Os avisos paroquiais. Bom, primeiro, como eu já disse no início da homilia, que o Papa Francisco pediu para que amanhã fosse um dia de oração de jejum. Vamos procurar fazer, se não jejum, pelo menos oração. Né? Vamos rezar aí, realmente, bom, faça os dois, vamos rezar aí pelo fim dessa pandemia, e que o fim da pandemia venha também com o fim das doenças, né? Eu acredito que muitos vírus, eu faço isso porque sou doutor Papa também, muitos vírus, tem tantos vírus, né? Hoje, por exemplo, está circulando aí muito fortemente, está matando gente, o vírus do sarampo, que já foi erradicado há muito tempo, está aí também o vírus do sarampo, está o vírus também do HIV, também já vai ser mais forte agora, são tantos vírus. Então, eu acredito até pela agora, o que nos ensina essa pandemia, aí de se proteger, de lavar as mãos, de cuidar da imunidade, de tomar bastante água, realmente ela vai conseguir também combater não só o vírus Covid-19, mas tantos outros vírus também, porque você, meu irmão, minha irmã, está aprendendo, a sua saúde é importante. Você tem que cuidar da sua saúde para que você possa cuidar também do irmão, né? Então a gente está aprendendo isso, é importante cuidar aí da saúde. Então, eu quero dizer também a vocês que nós estamos confeccionando máscaras, né? Na paróquia de Santo Antônio, e algumas comunidades também que estão confeccionando, muitas famílias, né? Em parceria, inclusive, a paróquia Santo Antônio com a prefeitura, nós estamos confeccionando para as pessoas de rua, para aqueles que não têm condições de comprar. Também, momento assim, de pandemia, é um momento também de mais escassez. Então, tem muitas famílias que não têm o arroz, que não têm o feijão. Então, é o momento da partida também, da caridade, lá do amor. Então, você pode levar das nossas comunidades, pode trazer aqui também, na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, pode levar nas outras comunidades, onde você mora, tem uma comunidade católica, e lá tem sempre, a igreja fica fechada, mas tem um lugarzinho que você entra para entregar o primeiro. E você pode entregar também na matriz de Santo Antônio. Né? E também, quando acabar a pandemia, vamos fazer a festa de todos os padroeiros. Vamos fazer a festa aqui também de Nossa Senhora de Fátima. Vamos pegar o dia 13, vai ter presença, vai ter a festa também. Vamos pegar o dia 13 e vamos fazer. Então, assim que terminar a pandemia, aí tem todo mundo, né? Não só por fora, aqui como nós estamos vendo hoje aqui, nesta comunidade Nossa Senhora de Fátima, né? Nesta comunidade Nossa Senhora de Fátima. Então, agora vamos dar a bênção final. A bênção, a pessoa abençoada, é a pessoa protegida, é a pessoa guardada, como aquela bênção bíblica, né? A bênção que ela fala, eu te guardei, eu te protegi, eu cuidei de você, né? Então, é importante a gente sentir isso, né? Nunca perder essa esperança. O Salmo 19 fala, a esperança de que destes provas jamais deixará o coração de todos que amam, de lembrar do poder do Senhor para sempre. Essa esperança você não pode perder nunca. Ela tem que estar no seu coração, ela tem que estar na sua alma, especialmente nesse dia em que a gente celebra Nossa Senhora de Fátima, né?
Então agora eu vou ver a imagem, a da bênção da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Todos vocês, em todas as casas, em todas as famílias, vamos lá, dai-nos a bênção, vem comigo. Que você tenha no seu coração mais do que você. Por isso, eu quero agora dar um beijo no seu coração e deixar para você muita saúde, muita paz, e tenha aí uma boa noite, fique em paz, e que Deus, e com a proteção do nosso